ficou triste, correu, fugiu daquela cidade. E num determinado momento, quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, ele percebeu que lá no alto da montanha havia uma árvore que estava pegando fogo, uma sarça, mas ela não se consumia. Pegava fogo, mas não se consumia, não virava cinzas, e ele achou aquilo ali maravilhoso. E no meio daquele momento aparece Deus dizendo: ei Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é lugar santo. E daquele momento para cá, Moisés, irmãos, tornou-se o homem mais íntimo de Deus, porque ali naquele alto de monte, enquanto a sarça não se consumia, Deus falava com Moisés: olha, tu livrarás o meu povo da escravidão do Egito. Mas Moisés disse: Senhor, logo eu? Acaso eles me ouvirão, Senhor? Sou eu um homem tão simples, tão humilde. Moisés, ele reclamou até com Deus, dizendo: Senhor, eu não sei nem falar direito. Eu sou um homem travado de lábios e travado de língua, não sei nem como expressar. Mas eu quero dizer para você: Deus usa o simples desta terra, e Deus quer usar você como você é, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para evangelizar vidas. Não importa a sua cultura, não importa se você fala bonito, se você não fala, se você é intelectual, se você não é. Quanto mais simples, melhor aos olhos de Deus. Diga glória a Deus, amados. Moisés então aceitou com muito custo aquele chamado, aquele pedido. Então Deus começa a manifestar a sua glória em Moisés. Deus começa a fazer grandes coisas. E naquele momento ali em que Deus dá esse chamado para ele, acontece uma coisa maravilhosa, tremenda. Deus disse para Moisés: olha, para provar que eu estou contigo, Moisés, o que tu tens nas tuas mãos? Ele disse: eu tenho um cajado, porque eu sou pastor de ovelhas. E diz a palavra que Deus ordenou a Moisés: então joga esse cajado no chão. E diz a palavra que aquele cajado virou uma serpente, Moisés corria dela. Depois Deus falou: agora pega de novo. Pegar uma serpente, irmão. Mas Deus aqui nos dá poder e autoridade para pegar a serpente e pisar escorpiões. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Amém? Pega de novo essa serpente, Moisés, para provar que eu sou Deus na sua vida. Moisés pegou aquela serpente, ela virou novamente um cajado. E aquele mesmo cajado, Deus deu autoridade através dele para Moisés tocar na rocha quando o povo estava no deserto, e saiu dele, saiu da rocha, água limpa, pura para se beber. Lá no Mar Vermelho, vocês lembram o que Moisés tinha nas mãos para abrir o Mar Vermelho? Deus novamente usa aquele cajado e Moisés estende ele sobre o Mar Vermelho, o mar se abre. Olha quantas coisas maravilhosas Deus fez na vida de Moisés. E naquele mesmo momento Deus falou para Moisés: olha, toca com a sua mão no seu coração. E ele tocou, e quando ele tirou a mão estava leprosa. No mesmo instante Deus falou: agora toca de novo com a sua mão no seu coração. E Moisés tocou no coração de novo, e a mão voltou a ficar da mesma forma que estava antes. Deus faz sinais, irmãos, extraordinários para provar que Ele é Deus nas nossas vidas, para provar que Ele está conosco. Se você está no deserto, se você está diante do Mar Vermelho, saiba que Ele é Deus e não há outro, e jamais haverá um Deus tão grande como o Senhor. E nessa noite eu quero que você compreenda o que é intimidade com Deus. Daquele momento em diante, Moisés nunca mais foi a mesma pessoa. Começou a andar com Deus, diante de tantas lutas, tantas tribulações. O coração de Faraó endurece. Certamente havia dúvida no coração de Moisés: será que Deus está comigo?
Deus diz: eu conheço você pelo teu nome, Moisés. Tu és meu íntimo, eu estou contigo. O coração de Faraó endurece um pouco antes, né? Alguns capítulos atrás. E Deus fala assim: olha, eu vou ordenar pragas no Egito. Vieram as 10 pragas do Egito, irmãos, e deixaram o Faraó atordoado. As pragas que vieram deixaram todo o povo do Egito amedrontado, dizendo: quem é esse Deus dos hebreus? Quem é esse Deus dos israelitas? Quem é esse Deus de Moisés? E tudo Deus dizendo para Moisés: eu estou contigo. Vieram as pragas de um lado a outro, e o povo passou a pés enxutos. Vieram os cavaleiros de Faraó atrás. Quando eles estavam passando no meio do mar, o mar fechou. E eles morreram afogados. E diz a palavra que o povo de Israel recolheu os despojos de toda a armadura que havia no povo do Egito que estava no meio do mar. E muitas vezes homens de pouca fé disseram: e agora, Moisés, o que fazer? Por que tu nos tiraste de lá? Por que tu nos tiraste lá do Egito? E Deus ordenou Moisés: estende o cajado. Estendeu o cajado, o mar vermelho se abriu de um lado a outro, e o povo passou a pés enxutos. Vieram os cavaleiros de Faraó atrás. Quando eles estavam passando no meio do mar, o mar fechou. E eles morreram afogados. E diz a palavra que o povo de Israel recolheu os despojos de toda a armadura que havia no povo do Egito que estava no meio do mar. Nos momentos, irmãos, que você pensa que não há saída, naqueles momentos difíceis da sua vida, atrás, Faraó, na frente, o mar vermelho, Deus te faz passar a pés enxutos, para provar que Ele é Deus na sua vida, para provar que Ele ainda está presente contigo. Nunca se viu e jamais se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Você pode dizer: glória a Deus. Nunca se viu um Deus tão grande e tremendo como o Senhor. E é esse Deus que eu quero apresentar a você. Porque como ter intimidade com quem você não conhece? Como ter intimidade com quem você não se dobra diante dele? Com quem você não sabe as virtudes? Eu quero trazer à sua memória a grandeza desse Deus, para que você hoje saia daqui querendo: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser próximo dele. Moisés foi nada mais, nada menos do que o homem ao qual Deus deu os 10 mandamentos para ele. Não era fraco não, né? Às vezes a gente não fala tanto desse homem. É o homem que Deus abriu o mar vermelho, como eu estou dizendo. É um homem que viu tantas maravilhas, tantas grandezas. É um homem que escreveu os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros, o Pentateuco. É um homem que viu tantas coisas diante dos seus olhos, quando o povo estava no Egito, estava melhor no deserto, saindo do Egito, o povo tinha fome, era só Moisés dizer: Senhor, manda aí a comida, descia maná do céu. Quando Moisés chegava diante de uma rocha, o povo estava com sede, Deus dizia: bate o cajado na rocha, toca na rocha. Moisés tocava e saía água limpinha para o povo beber. Diante do povo de Israel ia uma nuvem para amenizar o calor do dia, e à noite uma coluna de fogo, porque Deus sabe cada uma das nossas necessidades. Ele conhece o interior do seu coração, Ele te conhece o profundo. E nesse capítulo 33, aonde eu quero chegar nesta noite,